Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Ao Final da Semana. Este é o último programa que podemos falar de política à vontade, porque o próximo já será em período de reflexão. Portanto, no próximo vamos falar de renda de bilros ou de folclore português ou daquilo que nos vier à cabeça no momento. Eu hoje queria falar convosco de três temas. Queria conversar acerca da forma como Marcelo exerceu o seu mandato presidencial. Depois queria dar algumas notas sobre a campanha, nomeadamente acerca do último debate televisivo. E, por fim, queria falar um bocadinho da forma como está a decorrer e como nós nos relacionamos com a pandemia. Indo à forma como Marcelo exerceu o seu mandato. Não era suposto que Marcelo exercesse a oposição ao governo. Ele não está lá para isso. Mas também não era suposto que Marcelo andasse com o governo ao colo como andou. Nos tipos de sistemas semipresidencialistas, existe uma eleição para o presidente, existe uma eleição para o parlamento. Não é assim em todos os sistemas. Por exemplo, há sistemas que são parlamentares, como por exemplo a Itália, como a Alemanha e tudo mais, em que o presidente não é eleito diretamente e emana do Parlamento. Agora, no nosso caso, o que se pressupõe é que haja uma distribuição de poderes. Portanto, não é suposto que o governo possa andar de rédea solta aos abraços ao presidente e fazer todo o tipo de apropriação de poder que é nefasta para o país. E aí, Marcelo, em busca da sua popularidade, falhou totalmente. Portanto, ou seja, o país não ganhou como ganharia se tivesse um presidente vigilante que soubesse demarcar-se do governo e assim impor os diferentes limites. Quer dizer, o presidente esteve demasiado preocupado com a sua popularidade. Por exemplo, é visível agora na forma como ele está a encarar a campanha eleitoral. O facto de ele se ter recusado a fazer campanha na televisão é, digamos, a prova provada do vazio que são as suas ideias. Ele não se quer comprometer, ele teria que dizer o que é que queria fazer no futuro, portanto teria que agradar a uns, agradar menos a outros, teria que fazer escolhas e Marcelo recusa-se a fazer isso, porque Marcelo quer, mais do que ser o presidente, ser o abraçador mor do reino, a pessoa de quem todos gostam. E um político cuja preocupação é ser amado não é o melhor político, sobretudo num país como nós, que às vezes precisa que algumas decisões que sejam tomadas não sejam especialmente simpáticas. Depois queria dar algumas notas da campanha, especialmente deste último debate. Para mim, no todo da campanha, a candidata que foi a maior decepção foi Marisa Matias. Marisa Matias tinha tido há 5 anos uma campanha francamente boa, em que conseguiu mobilizar pessoas e tudo mais, enquanto agora consegue-se ver um bocadinho o vazio de ideias que ela tem. E queria dar, sobretudo, a nota dela no debate, quando estávamos a falar de como estava o sistema de saúde, ela ainda saiu com o clássico "a culpa é do Passos Coelho". Portanto, o Sá Carneiro proibiu os seus ministros de endereçarem culpas ao governo anterior, passado 6 meses de estarem em funções. Nós, passado 6 anos de Passos Coelho estar em funções, ainda estamos à procura de um bode expiatório. Ainda por cima, quer dizer, se virmos, Passos Coelho governou um país que os socialistas deixaram falidos. Portanto, atribuir-lhe a ele as culpas é preciso um bocadinho de peito, mas é assim que nós vivemos. Em relação aos diferentes candidatos, Tiago Maia começou pouco à vontade no meio audiovisual. Não me estou a referir a este debate específico, estou-me a referir à campanha. E foi crescendo, portanto, credibilizou-se, penso que fez uma boa performance geral. Em relação a Marcelo Rebelo de Sousa, eu tinha medo de como é que seria ele em televisão, porque me tinha decepcionado tanto como presidente. Agora, Marcelo é um homem dos mídias, portanto, Marcelo, não especialmente neste último debate, onde, digamos, tinha todos contra ele, mas no essencial dos debates, vê-se que é um homem da comunicação e teve francamente bom. Quer dizer, se eu fosse tão bom presidente como é
como é a falar, teria sido um bom presidente. Dentro dos candidatos de esquerda, penso que o melhor foi João Ferreira. Quer dizer, o problema de João Ferreira é que vende uma ideologia na qual ninguém que esteja na posse de todas as suas faculdades mentais já acredita. Portanto, o problema não é o candidato, o problema é o comunismo que ele traz consigo. Depois, por fim, falar um bocadinho da pandemia. É assim, em relação ao confina, desconfina, eu não serei muito crítico do governo, porque assim, todos os governos do mundo fazem aqui uma navegação à vista. Quer dizer, por um lado têm que preservar a economia e por outro lado têm que não deixar que a pandemia possa explodir. Portanto, aperta mais um bocadinho daqui, desaperta mais um bocadinho daqui. Pode parecer amadorismo, mas em todos os países é feito mais ou menos isso. Claro que se nós fôssemos um país mais rico, que tivesse mobilizado mais riqueza, que tivesse tido mais dinamismo, poderíamos, se calhar, fazer períodos de confinamento mais apertados, sem termos o problema de termos uma economia extremamente débil como nós temos. Mas, conforme eu disse, eu neste ponto não critico o governo. Critico o governo, sim, e muito, no facto de não ter mobilizado todos os meios de saúde, e assim, lembro que a pandemia começou em março, portanto, tivemos quase um ano para nos prepararmos. Por exemplo, o facto da Ministra vir agora falar na requisição civil dos hospitais privados é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, porque é assim, a requisição civil é uma coisa que acontece em situação limite, ou seja, numa pandemia ou em qualquer outro cenário de catástrofe, aquilo que são os interesses privados, obviamente que se submetem àquilo que são os interesses públicos. Mas o que acontece numa sociedade normal é que essas coisas se conversam. Portanto, a Ministra teve todo o tempo do mundo para combinar com os privados aquilo que seria um quadro de cooperação e não é chegar ao fim e dizer assim, eu se calhar vou requisitar os privados. Quer dizer, isto é o tipo de decisão que qualquer investidor não gosta, qualquer pessoa que pensa em investir em Portugal não gosta, que não ajuda a criar os mecanismos de confiança. Depois há também um aspecto que eu queria falar, que era, não sei se lembram, ao princípio, quando começou a pandemia, parecia que em Portugal tudo corria bem. E então comparávamos Marcelo e Costa a Churchill, achávamos que havia o milagre português e esse tipo de coisas todas. Eu não conseguia ver nenhuma razão em que os nossos líderes tivessem sido tão excepcionais para serem tão vangloriados. Mas o que acontecia na altura é que alguém que tentasse fazer alguma questão, pôr qualquer coisa em dúvida, era logo olhado como uma espécie de traidor à pátria. Quer dizer, queriam quase defenestrá-lo como um Miguel Vasconcelos, só porque fazia, mesmo de forma prudente, como eu fiz, algumas questões. Isso é assustador. Isso é aquilo que acontece quando os países entram em guerra e as pessoas ficam completamente acéfalas em torno dos queridos líderes e perdem o contacto com a realidade. E isso é alguma coisa que me preocupa. É assim, também queria deixar uma nota, e ainda em relação a essa nossa conversa, ou a nossa relação com o poder, sobre isto, que é assim, quando o Brasil teve, digamos, uma má gestão da pandemia, a culpa era do Bolsonaro. Quando os Estados Unidos teve uma má gestão da pandemia, a culpa era do Trump. Quando os resultados na Suécia não foram bons, a culpa era do governo sueco. Atualmente, que os resultados em Portugal são francamente maus, a culpa é dos portugueses. A forma como nós fazemos este tipo de avaliações dá que pensar. Não dá? E pronto, até para a semana, cá estaremos.